Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom estar aqui de volta, né? Estamos aí uns dias, a gente está precisando estudar mais com mais êxito, né? Então, olha só, a nossa matéria de hoje é ciências, tá? E o nosso assunto é materiais magnéticos. Quando a gente fala em magnético, a gente pensa mais em eletricidade ou então em ímã, né? Algo que é atraído. E na Grécia Antiga, foi quem descobriu aí a magnetita, que é um material usado para atração. Então, recebeu esse nome magnetita porque foi descobrido na cidade de Magnésia, na Grécia. Por isso, recebeu o nome de magnetita. Tá? E o ímã, exatamente, é o melhor material para se trabalhar com magnetismo. Então, vamos aqui ao exemplo do ímã. Tá? Então, todo ímã tem o polo sul e o polo norte, tá certo? Um positivo e um negativo. Então, olha só. Lembre-se disso. Os opostos se atraem. Então, a parte norte é atraída pela parte sul do ímã, assim como a parte sul é atraída pela parte norte, que é o que chama-se de atração. Já se a gente juntar a parte norte com a parte norte, eles não se juntam, eles se afastam. Isso é chamado de repulsão. A mesma coisa a parte sul com o polo sul também recebe-se a repulsão, tá? Se afastam. Isso porque dois polos iguais não combinam, não se atraem, tá? Então eles se afastam, se repulsam. O ímã, ele tem um campo magnético em volta dele, tá? Então, o que acontece? Ele sai do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Isso é chamado de campo magnético, tá certo? E a nossa Terra... O planeta Terra também tem um campo magnético gerado, deixa eu pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês, gerado por isso aqui. Temos aqui o sistema do nosso planeta Terra, tá? Mostrando aí o seu interior. Temos aqui esse pequenininho dentro, que é a parte sólida, e esse menorzinho amarelo é uma parte líquida, que é o níquel. Então, esse líquido, juntamente com esse sólido, quando a Terra gerar aí o seu movimento de rotação, balança-se, tem o movimento desse líquido. Então, esse líquido é o que causa o magnetismo da Terra, ou seja, ele joga para fora e vai criando esse campo magnético da Terra. Então, olha só, essa linha temos traçada aqui na vertical, é onde divide o polo norte e o polo sul da Terra. Isso geograficamente falando. Já o polo magnético da Terra, veja que ele está um pouquinho afastado do polo geográfico, tem mais ou menos de 11,7 graus de afastamento. Antigamente, era utilizado para os navegantes como o polo magnético norte e o polo geográfico norte, ou seja, norte e norte, assim como o polo magnético sul e o polo geográfico sul. Só que, se os opostos se atraem, então aqui não pode ser o polo magnético sul juntamente com o polo magnético com o polo geográfico sul. Então, o que acontece? O magnético tem que ser norte e também em cima tem que ser sul. Por quê? Os opostos se atraem. Então, o polo geográfico norte e o polo magnético sul é quem tem que ficar junto, porque um atrai o outro. Tá certo? Então, como é que acontece esse magnetismo da Terra? Ele sai do polo sul, do polo norte magnético e vai para o polo sul magnético.
e não no geográfico, tá? No magnético. Veja que ele sai justamente do polo magnético, tá certo? Então ele faz esse movimento. Então, para que serve o magnetismo da Terra? Para quem usa a bússola, serve para isso, para conduzi-los, tá? Navegavelmente na bússola, mas também para protegê-los dos raios solares, tá? Então, o que acontece? Os raios solares vêm e o magnetismo da Terra o expulsa, fazendo com que ele passe voltando. Só que alguma parte dos raios que invade o polo, e aí ele acontece um fenômeno muito bonito, que é chamado de aurora boreal, tá? Então, a aurora é dado ao nome da deusa Aurora, por ser tão bela. E pela aurora boreal ser tão bonita, tão bela, então foi recebido o nome dessa deusa Aurora. Tá certinho? Então, na página 486 a 487, vocês têm aí uma pequena atividade. Alguns de vocês já fizeram, já até mandaram para mim, porque eu tinha mandado antes as páginas para quem quisesse adiantar. Então, alguns já fizeram, tá? Eu agradeço, até que já mandaram para mim. São apenas 7 questões, tá? É pouquíssima coisa. E aí vou só relembrando. O que é uma força de atração? É quando um polo é atraído pelo outro polo. É quando eles se atraem, se juntam. Já repulsão é quando eles se afastam. Os polos iguais, tá? Eles tendem a se afastar, porque eles não combinam. E a que se deve o campo magnético da Terra? Então, o campo magnético da Terra, como eu falei, é criado pelo movimento desse líquido aqui dentro, tá? No interior da crosta terrestre. Então, o campo magnético da Terra, veja que ele vem pra cá e de cá para cá, é feito justamente pelo movimento desse líquido aqui dentro. ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, apenas para falar dos materiais magnéticos. O mais importante, mais conhecido de todos é o ímã, tá? E tem aí a magnetita, que foi o primeiro ímã descoberto, porque ela tinha atração, tinha a força de atrair materiais magnéticos para ela. Então temos aí o ímã natural, como a magnetita, e temos também o ímã produzido, que aí são os exemplos que a gente vê que são produzidos em fábrica. Então temos os ímãs naturais, que eu já falei, que é a magnetita, e os ímãs artificiais, que são esses ímãs que a gente acaba tendo até em casa. Então vocês que têm aí na geladeira, ímã de geladeira, tá? Que geralmente recebem uma lembrancinha e cola lá na geladeira, aquilo ali é um pequeno ímã, tá bom? Então fico por aqui, desejei um beijo no coração de cada um de vocês. Quem ficou em alguma dúvida sobre a atividade, pode estar vendo essa aula que vai ajudar bastante vocês.